A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui trazendo essa lição de hoje, dons de elocução. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Estamos aqui hoje com dons de elocução, né? É aquela expressão do pensamento falado, né? Ou escrito, né? Mas principalmente falado, porque fala de elocução. Então, o texto áureo diz assim: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Aqui está o segredo, aqui está a receita, né? Para quem fala em línguas ou profetiza. Os dons de profecia, verdade e prática. Os dons de profecia, de variedades de língua e de interpretação das línguas, são para edificar, exortar, consolar a igreja de Cristo. Então, vocês observem que toda a lição ela é voltada para a edificação da igreja, tá certo? Esses dons espirituais é para a edificação da igreja, não para elitizar ninguém, mas para que a igreja seja beneficiada e revestida desses dons. A lição, leitura bíblica em classe, nós temos em 1 Coríntios capítulo 12, tá certo? E depois 1 Coríntios 14, que o capítulo 14, ele faz com que a gente entenda como é o procedimento, o comportamento, o uso dessas línguas de variedades, tá certo? De profecia. A gente sabe como vai ser e de interpretação. Entende-se que Paulo fala que não pode a gente falar em línguas sem que haja intérprete. É importante que haja intérprete. O dom de interpretação ele é indispensável. O dom da variedade de língua depende, no caso, para a edificação da igreja, depende do dom de interpretação de línguas. O dom de profecia, não. Ele fala na nossa língua, tá certo? Na nossa língua. Na língua para a compreensão daquele que está ouvindo. O primeiro ponto é o dom de profecia, como eu estava dizendo. Ele é um dom que a gente entende o que se fala. A pessoa fala e o objetivo é esse. É exortar, edificar e consolar a pessoa, tá certo? Destinada da mensagem. Isso é o destino da mensagem. O propósito da profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, da falar, e em especial de profecia e sua função. Há líderes permitindo que a igreja que lideram esses guiados sejam guiados por suposto profetas. Então não pode o dom de profecia ficar guiando o trabalho da igreja, a direção que a igreja vai caminhar, orientando pastores como fazer a sua administração de igreja, jamais. O dom de profecia tem outra função, tá certo? É atender na exortação, na consolação e edificação, tá certo? O segundo ponto da lição diz variedades de línguas, né? Não podemos confundir variedade de línguas com o dom de profecia. Eu já disse, o dom de profecia fala na nossa língua com compreensão. O dom de variedade depende da interpretação, tá certo? O que é o dom de variedade de língua? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hover, o dom de língua é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Ele tem a função de transmitir mensagem, mas quando tem interpretação. Aí que entra o outro dom de elocução, que é o de interpretação de língua, que é o terceiro ponto. Definição do dom de língua. O mesmo Thomas Hover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Tá certo? Então, o que foi falado lá, o intérprete recebe o dom. Olha, esses dons não tem nada a ver com estudos feitos em faculdades. Não. Ele é dado pelo Espírito Santo.
não se aprende em faculdades. Aprende-se com o Espírito Santo. É Ele que faz a sua manifestação na vida daquele crente ou na vida da igreja. E a igreja é edificada, exortada e consolada por esses dons. A diferença do dom de profecia é essa. Que o dom de profecia não precisa de intérprete. E o dom de interpretação, sim, precisa de intérprete. Tem algumas igrejas que não pensam que só foi naquele dia de Pentecoste, no dia da igreja primitiva. Então eu aconselho para aqueles que não crê, que risque aqueles versículos que faz comprovações de línguas estranhas. Não precisa mais você usar aqueles versículos. Você pode usar outros versículos, tá certo? Se ficou com a igreja primitiva, então você não precisa usá-los, tá certo? Deixa de lado e vai pulando isso aí, para você não acredita mesmo, né? Mas a igreja pentecostal que acredita está evidenciando, vamos dizer assim, esses dons hoje. Muitos, 90% dos crentes pentecostais são batizados com o Espírito Santo. Então, se você não crê no batismo com o Espírito Santo, então nem precisa crer no dom de língua e nem precisa crer no dom de interpretação. Você fica com a igreja com aquela ideia de que ficou lá nos dias primitivos, tá certo? Mas a igreja é a mesma, tá certo? O Senhor é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e ele está no trabalho de reconstrução ou de ajuda, como ajudador da igreja, para chegar até lá. Então a igreja que está nessa trajetória até a volta de Jesus depende desses dons. Outra coisa, não existe especialidade de um dom para outro. Cada um tem a sua função. Claro, existe especialidade sim para a função dele, mas de um modo geral, o corpo, que é chamado de igreja, precisa de todos os dons. Se eu falo em línguas em variedade, eu preciso da interpretação, então preciso do outro. Se eu profetizo, também preciso do dom de discernimento. A igreja tem um dom de discernir espírito também, que é outro dom espiritual, que ele fica ali como se fosse regendo esses dons. Por quê? Para saber a fonte, para saber o que está acontecendo, tá certo? Se aquilo ali vem de Deus ou não, ou se é humana somente, se é emocional, isso acontece. Que a gente, todos nós, possamos estar atentos a estes dons, né? Principalmente o de profecia, porque serve para a edificação da igreja. Dom de língua serve para edificar a crente individualmente. A variedade também. Então é necessário que a gente dê lugar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo opere na nossa vida. A igreja do Senhor Jesus Cristo é assim. Quando eu estava no seminário, o professor dizia assim, olha, ele disse essa frase que eu disse, aquilo que você não acredita, você apaga, você não usa mesmo, né? Mas a igreja de Deus, ela deve acreditar em toda a Bíblia. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? É a palavra de Deus. É a palavra revelada, é a palavra santa, separada, tá certo? João disse assim, se fosse escrever tudo o que foi dito, os livros do mundo não daria. Então, interpretação de línguas é o terceiro ponto. O segundo ponto, a gente viu aqui, variedade de línguas, são várias línguas, né? Pode ser até língua dos homens, pode ser, mas depende da utilidade. Tudo depende da utilidade, como diz o apóstolo no capítulo 12 e no capítulo 14, tá certo? Mas no geral, é para a edificação da igreja, é para a edificação do crente. O crente fala com Deus, quando não tem intérprete, fala com Deus e consigo mesmo com Deus, e ali são edificados aquele crente individualmente. Quando há intérprete, existe edificação geral da igreja. Quando a profecia, ela já atende também de um modo geral a todos. E a mensagem é direcionada para edificação, consolação e exortação. Nada mais do que isso, não é aquele tipo de revelação de coisas que a gente vê por aí. Não, não. Deus está presente no meio da igreja através do seu Santo Espírito. E os seus dons estão em evidência ainda.
até a volta de Jesus. O Consolador, o Espírito Santo, ele é responsável para que esses dons no seu celeiro seja dispensado para a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a lição de domingo. Dons de elocução. Tá certo? É um pensamento falado, tá certo? Vindo da parte de Deus. É uma falado ou escrito, tá certo? E Deus está ainda agindo no nosso meio. Amém? O som festivo, como diz Salmo 89:15, está no meio deste povo. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, e vamos estar lá, se Deus quiser, na escola dominical, na 9 horas até 11 horas da manhã, se Deus permitir. Se houver alguma coisa e a gente não puder estar lá, mas a lição está aí, o resumo da lição, isso não é toda a lição, ali precisamos debater algumas coisas, ver algumas coisas, explicar algumas coisas e aprendermos na presença de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Esta é a revelação de Deus para nós. Amém?